Esta é a Ponte do Canhão, um monumento verdadeiramente singular no panorama do património português, uma vez que é a única ponte medieval fortificada que resta no nosso país. Uma ponte que nos evoca também a importância histórica da Ordem de Cister. A Ordem dos Monges Brancos, que foram cruciais em diferentes momentos da história de Portugal, incluindo na sua fundação. E foi esse, exatamente, o tema do episódio anterior dos Caminhos da História. Mas vamos continuar a trilhar a história da Ordem de Cister entre nós. E esta ponte, a Ponte de Ocanha, localizada a pouca distância do Mosteiro São João de Tarouca, o primeiro mosteiro cisterciente no nosso país, esta ponte, no entanto, pertencia a um outro mosteiro, o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. Mas as origens desse Mosteiro de Salzedas são muito curiosas e vão nos levar até um outro espaço surpreendente. Debruçados sobre o rio Varosa, aquele que corre sob a Ponte de Ocanha e que de resto não se encontra a grande distância daqui, encontramos uns vestígios surpreendentes desta herança cisterciense na região. Aquela que é conhecida como Abadia Velha. Há já muitos séculos que a tradição local se referia à existência de uma velha e abandonada igreja nesta plataforma. Mas será necessário esperar pela segunda metade do século XX para, na sequência de trabalhos agrícolas, revolvimentos de terra, começarem a surgir estruturas que de imediato despertaram o interesse dos historiadores. Os primeiros estudos são de Manuel Real e depois também intervenções arqueológicas de Ricardo Teixeira e Miguel Rodrigues, que na transição do século XX para o XXI, aqui desenvolveram uma intervenção que claramente colocou à vista os alicerces e, em alguns lugares, as primeiras fiadas daquilo que foi uma imponente igreja românica, ou do que deveria ter sido uma imponente igreja românica. É, de facto, um edifício que podemos ver através daquilo que são as bases das colunas, teria 3 naves. A cabeceira desenvolvia-se através de uma grande ábside e 2 absidiolas, ou se quiserem, a capela-mor e 2 capelas mais reduzidas colaterais. Uma igreja imponente e que apresenta cuidados, vestígios, não só arquitetónicos, mas também decorativos. Por exemplo, ainda hoje podemos observar na base de algumas colunas todo o investimento artístico que aí foi desenvolvido. Este edifício nunca terá sido integralmente concluído. De resto, não conseguimos ainda definir onde daria a fachada desta igreja. Mas apercebemos de alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, do grande número de marcas, de siglas de pedreiros que muitas das pedras apresentam e que têm uma grande semelhança com as siglas que encontramos também em São João de Tarouca, mas igualmente em Santa Maria de Salzedas. E a explicação mais comum para este surpreendente vestígio é que aqui estaremos perante um primeiro projeto de construção de uma grande igreja e de um grande mosteiro cisterciense que não se chegou a concluir e que depois grande parte das pedras que já teriam sido aqui erguidas foram reutilizadas na construção do mosteiro de Santa Maria de Salzedas, esse que, como vos dizia, é responsável pela construção e pelo controle da ponte de Ocanha. É muito provável que neste local existisse já antes do século XII uma pequena comunidade, um pequeno cenóbio de ermitas, que depois serão convertidos à Ordem de Cister e que aqui se tenha pensado então implantar este mosteiro. Mas
uma série de vicissitudes terão feito com que os monges tivessem abandonado aqui este projeto. São apontadas várias hipóteses. Por exemplo, o facto de, como há pouco vos referia, estamos muito próximo de uma das mais concorridas estradas da Beira. E isso, de algum modo, condicionava essa procura de isolamento que os monges de Cister procuravam. Este também não é um local muito abundante em termos de nascentes de água. A água, como vimos no episódio anterior, era fundamental para estas comunidades monásticas. Tudo isso terá ditado, então, a transferência da construção desta igreja e do mosteiro para Salzedas. É com efeito aqui, não muito longe das ruínas que acabamos de visitar e da Ponte do Canha, a não muitos mais quilómetros de distância de São João de Tarouca, que nós encontramos também aquele que é um dos mais históricos e antigos mosteiros masculinos da Ordem de Cister, Santa Maria de Salzedas, um monumento nacional imponente e que durante séculos foi um dos mais importantes mosteiros desta ordem. As suas origens remontam a 1168 e a promotora da construção do mosteiro é uma figura importante, Dona Teresa Afonso. Ela é viúva, a segunda mulher de Egas Muniz, essa personalidade tão próxima de Afonso Henriques, crucial na origem da nacionalidade. De resto, e como vimos no episódio anterior, o envolvimento desta elite social e política do Condado portucalense, agora do Reino de Portugal, em torno da implantação destes mosteiros da Ordem de Cister, vem, uma vez mais, sublinhar a importância estratégica, política, que teve para a afirmação do novo reino a fixação dos monges brancos. Hoje, quando contemplamos esta igreja do mosteiro, podemos observar muitas das fases que ela foi percorrendo do ponto de vista artístico e ao longo dos séculos. E não deixa de ser curioso e significativo a imponência dos vestígios medievais. Olhando para estes arcos, percebemos de uma fase anterior, com os arcos em ogiva, góticos, que nos remetem exatamente para essa época. Mas o mosteiro tem muitos outros locais de interesse. E entre os muitos motivos de interesse patrimonial e histórico do Mosteiro Santa Maria de Salzedas, contamos com dois claustros, duas belíssimas peças arquitetónicas. O mais recente é este onde nos encontramos, um claustro barroco, concebido por um arquiteto italiano. De resto, como vos dizia no interior da igreja, do século XII ao século XVIII, do românico ao barroco, este monumento permite-nos viajar não só no tempo, mas também nos diferentes estilos artísticos. Mas este claustro abre-se também para um outro espaço crucial na vida de um mosteiro, a sala do capítulo. Aqui,
Diariamente reunia-se toda a congregação do mosteiro. Ainda hoje podemos observar os vestígios dos bancos que circundavam a sala, onde diariamente se lia pelo menos um dos capítulos das regras da ordem. Mas aqui também se debatiam temas fundamentais na vida diária do mosteiro, se dividiam tarefas, por exemplo. Mas é um espaço onde, uma vez mais, e apesar de todo o ambiente e de todos os princípios da ordem de Cister, mas conversia onde, uma vez mais, não nos podemos esquecer da profunda divisão social da Idade Média. E isso é também evidente aqui, na sala do capítulo, porque os professos, os monges que se dedicavam à leitura, ao estudo, à reflexão, e tinham geralmente uma origem nobre, esses tinham direito a estar no interior da sala do capítulo. Já os conversos, aqueles outros monges que asseguravam um trabalho diário no interior do mosteiro, as tarefas da cozinha, das limpezas, o trabalhar nas hortas, bom, esses ficavam do lado de fora da sala do capítulo, aqui no claustro. Mas há outros espaços que vale a pena visitarmos. No antigo corredor dos noviços encontramos hoje um centro interpretativo que nos permite descodificar não só a arte que ao longo dos séculos se foi desenvolvendo no mosteiro, mas também, e uma vez mais, a sua própria história, desde as origens do século XII, e temos aqui vestígios do românico, até às últimas intervenções artísticas nos finais do século XVIII. E vimos de uma delas, das mais relevantes, esse claustro que nos indica já a chegada do que virá a ser o neoclássico. Aqui encontramos esculturas, peças de ourivesaria e também muita pintura. Alguma delas bem relevante. Por exemplo, algumas peças da autoria daquele que foi o grande pintor do Renascimento português, Vasco Fernandes, o Grão Vasco. São pinturas que foram recuperadas de uma forma exímia. De resto, como muitos outros aspectos aqui do mosteiro, incluindo a sua belíssima sacristia. Santa Maria de Salcedas faz, de resto, parte de um projeto verdadeiramente notável que se vem desenvolvendo nestes últimos anos em torno da valorização do património religioso do Val do Varosa, que não exclusivamente cisterciense. Saímos do concelho de Tarouca e estamos agora no concelho de Sernancelho, na povoação de Tabosa. A distância não é grande, mas ao contemplar aqui o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, fizemos uma longa viagem no tempo. Com efeito, se em São João de Tarouca estamos perante aquele que foi o primeiro mosteiro dos monges brancos construído no nosso país, ainda na primeira metade do século XII, aqui, em Tabosa, podemos contemplar aquela que foi a última construção de um mosteiro cisterciense em Portugal, o de Nossa Senhora da Assunção. Sintomaticamente, na fachada do mosteiro é a imagem de Bernardo de Claraval, que domina. Mas na fachada da igreja, a imagem que podemos contemplar em destaque é a da padroeira, Nossa Senhora da Assunção.
mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa era um mosteiro feminino, o 12º mosteiro feminino da Ordem de Cister em Portugal. Foi fundado, como vos dizia, em 1692. Resulta de uma importante doação de uma fidalga das Beiras, Dona Maria Pereira, que não só vai abdicar da quinta que aqui possuía, a Quinta da Luz, como vai também pagar a construção do mosteiro e dotá-lo de importantes rendas e bens para assegurar a sua manutenção. O seu objetivo é que esta estrutura consiga abrigar 25 religiosas. E muito pouco tempo depois, já para aqui são transferidas as primeiras 5 monjas professas. Vêm de Lisboa, do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré, de religiosas bernardas recoletas que perseguiam já este objetivo de contenção, de isolamento das regras da Ordem de Cister. Vêm essas 5 professas, mas também 2 conversas para assegurar todo o trabalho diário no mosteiro. Mas muito pouco tempo depois sabemos que são já 27 as monjas que aqui se encontram. É de facto um mosteiro que vai ter um grande sucesso e recolhendo muitas jovens fidalgas. Tinha assim início uma história que, no entanto, não irá durar muito mais do que 150 anos. O final da história deste mosteiro de Tabosa não é muito diferente dos restantes mosteiros e conventos do nosso país. E decorre da lei de 1834 dos liberais que extinguem as ordens religiosas no nosso país. No caso dos mosteiros e conventos masculinos, a lei é imediata. No que diz respeito às estruturas conventuais femininas, a lei permite, no entanto, que as monjas possam continuar a viver nos mosteiros. Depois, pela lei natural da vida, iriam envelhecendo, iriam morrendo. E quando falecesse a última das monjas, aí o Estado finalmente tomava conta dos mosteiros. Aqui, em Tabosa, isso aconteceu em 1850, com a morte da última das freiras, Dona Tomásia Guedes. Então, só então, o Estado tomou conta deste mosteiro, posteriormente vendendo-o a particulares. Mas a Igreja, essa permaneceu como a Igreja do povo, a Igreja da comunidade de Tabosa. Este mosteiro tem uma história também muito interessante, uma vez que estava dependente do mosteiro masculino de São Pedro de Águias. Vamos até lá. Localizada no concelho de Taboaço, a igreja românica de São Pedro das Águias é um dos templos mais surpreendentes da nossa arquitetura medieval. Desde logo pela sua implantação. Aqui, junto a uma falésia, numa escarpa abrupta, lá embaixo corre o rio Távora. É um espaço relativamente exíguo. E foi, no entanto, aqui que uma comunidade de monges desenvolveu a sua igreja e o seu mosteiro. Uma igreja cuja localização é ainda mais estranha, porque a entrada fica mesmo voltada para a falésia. É de facto uma localização estranha. Estamos perante aquela que é uma das mais belas fachadas românicas de uma igreja do século XII no nosso país. E, no entanto, esta fachada volta-se para uma escarpa rochosa que se localiza mesmo aqui, cerca de 1 metro de distância. É exíguo, muito exíguo o espaço. Contudo, esta igreja está aqui a cumprir aquela que era uma regra canónica. As igrejas deviam ter uma orientação de nascente para poente. A porta voltada para poente. E é isso que aqui é respeitado. Mas, além da porta para a igreja, aqui vemos também uma outra porta. Esta era a que dava acesso
ao mosteiro cisterciense São Pedro das Águias, que tem, no entanto, uma história mais antiga. Esta aparente estranha localização da igreja voltada para a escarpa vem afinal reforçar outra das ideias chaves fundamentais destas comunidades de monges que aqui se instalavam, ou seja, a procura do isolamento, reforçada, que é quase que de um modo simbólico, voltada não para o vale do rio Tavra, mas voltada para a escarpa. Uma comunidade que aqui se instala, em rigor, antes dos cistercienses. De facto, antes deste ser um espaço de um mosteiro dos monges brancos, aqui teríamos uma comunidade ermítica anterior. Ermitas que aqui viveriam completamente isolados do resto do mundo. Aliás, a própria designação do mosteiro como São Pedro de Águias, porque nestas escarpas aqui deveriam nidificar muitos casais dessas aves de rapina, mas dizia-vos que esta evocação a São Pedro é de facto relevante, porque tal como São João de Tarouca, estamos perante de facto evocações que serão anteriores à Ordem de Cister, porque esta, como vimos no episódio anterior, quando criavam os seus mosteiros, regra geral era de evocação a Santa Maria de Alcobaça, Santa Maria do Bouro, Santa Maria de Salzedas. Essa comunidade de ermitas que aqui existiria anteriormente, já desenvolvia por isso aqui o seu cenóbio, o seu pequeno mosteiro. Estamos a falar seguramente de estruturas muito perecíveis, de resto, até que aqui se possam fazer escavações arqueológicas significativas, nós não vemos vestígios desse antigo mosteiro, mas percebemos que cavidades como esta, que até hoje aqui subsiste, corresponderiam aos antigos abrigos desses ermitas. Ermitas que buscavam aqui o alto dos montes e que estariam muito provavelmente ligados à ordem beneditina, pelo menos às regras de São Bento. Aliás, sabemos bem dessa velha frase dos finais da Idade Média que nos recordava que São Bento gostava das montanhas, São Bernardo dos vales e São Francisco das cidades. Ou seja, os beneditinos procuravam o isolamento, afastarem-se dos homens, socorrendo-se dos montes, aqui, como São Pedro de Águias. A Ordem de Cister irá também procurar esse isolamento, esse apego à pobreza e esse afastar, mas fixando-se, como fomos vendo, de um modo prioritário nos vales. Vales afastados do mundo, mas onde permitiam uma exploração agrícola e criar condições para a autossubsistência destas comunidades. E depois temos São Francisco, já nos finais da Idade Média, pugnando porque afinal estes mosteiros, os conventos, se localizem nas cidades para que os monges, os frades, possam afinal contribuir para que as gentes sigam o correto caminho ligado ao cristianismo. Fixando-se os cistercienses de início aqui, mais tarde acabarão, como era a sua regra, por fazer deslocar o mosteiro para o vale. Aqui ficou esta igreja. De facto, um templo significativo, uma marca patrimonial de grande relevância. Associado também a uma curiosa lenda de uma princesa moura, Ardinga, filha do vizir de Lamego, que, apaixonada por Dom Tedo, um cavaleiro que aqui passava neste mosteiro, aqui veio procurá-lo, mas acabou por ser assassinada pelo seu pai, que não queria ver a sua filha convertida ao cristianismo. Enfim, uma lenda que nos evoca esses tempos de alguma intolerância religiosa, mas também, como todos os tempos, tempos de amores. Amores, por onde também passa a história dos monges brancos. E há outras histórias, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.